Guerreiros apaches o amarraram diante da tribo, e uma mulher apache gritou: "Não matem meu marido!" Frank Allen sentiu o calor do sol castigando sua pele, mas nada doía tanto quanto o medo que percorria cada fibra do seu corpo. Os laços que o prendiam à estaca eram grossos, ásperos, e cada movimento apenas aprofundava a dor nos pulsos. Ao seu redor, dezenas de guerreiros com rostos pintados e olhares impassíveis cercavam-no como se fosse um animal ferido prestes a ser abatido. No entanto, os olhos que mais importavam naquele momento eram os de Lyanna, a mulher que ousara se erguer diante da tribo, desafiando a fúria silenciosa de líderes que mantinham a ordem com firmeza absoluta. Frank mal podia acreditar que ela estivesse ali, diante dele, a voz cheia de coragem e determinação. Ele a conhecia há pouco tempo, mas a intensidade de seu vínculo parecia ter atravessado séculos. Lyanna era filha do chefe de sua tribo, uma mulher com cabelos negros que caíam em cascata até a cintura e olhos que refletiam a sabedoria de gerações. Ela havia se aproximado de Frank semanas antes, quando ele encontrara abrigo em um vale próximo à tribo, ferido por um ataque de coiotes. Desde então, um laço silencioso cresceu entre eles, feito de olhares e gestos, até que aquela ligação se transformara em algo que nenhum deles ousava nomear, mas que a tribo agora parecia desafiar com cada segundo que passava. Os guerreiros murmuravam entre si. O chefe, sentado em uma pedra alta, observava com calma quase inumana. Havia rumores de que Frank era um estrangeiro, alguém que não deveria existir entre eles. Mas Lyanna, com sua voz clara e firme, desafiava cada regra que Frank havia aprendido sobre aquela cultura. "Meu marido não é inimigo", insistiu ela. "Ele salvou vidas da nossa tribo. Vocês não podem matá-lo." O silêncio caiu sobre o círculo. Frank engoliu em seco, sentindo a mão de Lyanna se estender, quase tocando a dele, mas impedida pelos cordéis. A proximidade dela, mesmo sem contato físico, era reconfortante, como se uma chama tivesse sido acesa em seu peito. O chefe ergueu-se, a túnica de couro batendo contra suas pernas. Sua voz era profunda, carregada de autoridade. "Lyanna, filha minha, conheço a coragem do seu coração. Mas a tradição não pode ser ignorada. Estrangeiros trazem problemas. Este homem veio de terras distantes. Ele pode ameaçar nosso povo." Lyanna respirou fundo. Seus olhos, cheios de determinação, encontraram os de Frank. "Ele é meu marido", disse, cada palavra como um golpe firme. "E se alguém ousar machucá-lo, enfrentará não apenas a minha fúria, mas a de toda a minha linhagem." Os guerreiros se entreolharam. Nunca ninguém tinha defendido um homem com tanto fervor. Alguns inclinavam a cabeça, outros mantinham-se rígidos, a tensão crescendo como a sombra de um trovão prestes a cair. Frank tentou falar, mas sua voz falhou. Nunca estivera tão vulnerável, tão dependente da coragem de outra pessoa. Ele sabia que sua vida estava literalmente nas mãos dela. Lyanna, porém, não parecia receosa. Pelo contrário, estava certa de sua decisão, e sua convicção parecia atravessar os corações de todos que a observavam. O chefe franziu a testa, pensativo. Ele olhou para Frank, estudando cada detalhe, cada gesto, cada olhar. Finalmente, falou. "Lyanna fala com paixão, mas devo ouvir o coração da tribo. Um teste será feito. Se Frank provar que sua presença não é uma ameaça, poderá permanecer. Caso contrário..." Ele deixou a sentença suspensa no ar. Frank engoliu a seco, sentindo o medo se transformar em ansiedade, mas também em esperança. Lyanna respirou fundo, colocando a mão sobre seu próprio peito, um gesto de promessa silenciosa. Naquele momento, Frank percebeu que sua vida estava por um fio, mas também que havia algo maior do que ele mesmo acontecendo ali.
Um amor inesperado, em meio a tradições antigas, estava prestes a desafiar os limites do que parecia possível. O teste que viria não seria apenas sobre coragem ou força física. Seria sobre confiança, sobre entendimento entre mundos diferentes e sobre a capacidade de Frank de conquistar não apenas a vida, mas o coração de uma tribo inteira e, sobretudo, o coração de Lyanna. Os primeiros raios de um sol poente tingiam o horizonte de laranja e dourado. Frank, mesmo amarrado, sentiu uma centelha de determinação. Talvez a tribo pudesse vê-lo não apenas como um estrangeiro, mas como alguém digno de confiança. Talvez pudesse provar que amor e coragem podiam coexistir, mesmo entre culturas tão diferentes. Lyanna permaneceu ao seu lado, firme, cada palavra sua um escudo invisível contra a ameaça de morte. Frank sabia que, enquanto ela estivesse ali, ele tinha uma chance de sobreviver, uma chance de amar. E então, como se o destino tivesse decidido dar-lhes um primeiro desafio, o chefe levantou a mão, sinalizando o início do que seria o teste mais difícil da vida de Frank. Um teste que colocaria à prova não apenas sua força física, mas a força de sua alma e a sinceridade de seus sentimentos. Lyanna apertou os lábios, pronta para enfrentar qualquer consequência. Frank respirou fundo, preparando-se para o que viria. O primeiro obstáculo se aproximava, e com ele a promessa de um vínculo que, se superasse a prova, poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. Poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O chefe deu um passo à frente e, com um gesto lento, sinalizou para que Frank se levantasse mesmo amarrado. Os guerreiros abriram um espaço ao redor e ele sentiu os olhares atentos de cada membro da tribo fixos nele, avaliando cada respiração, cada movimento. Lyanna manteve-se firme ao seu lado, os olhos como faróis que guiavam sua coragem. Frank respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade não apenas sobre seus ombros, mas sobre a confiança que ela depositava nele. O teste que vinha não era apenas físico, seria uma prova de sua integridade, de seu respeito pelas tradições e de sua capacidade de compreender um mundo que não era o seu. O chefe começou a falar, explicando as regras sem pressa. Frank deveria passar por uma série de desafios que testariam sua força, sua paciência e sua inteligência. Cada tarefa estava ligada a elementos da vida tribal, a sobrevivência na natureza e a proteção do povo. Se falhasse em qualquer etapa, a sentença da tribo seria cumprida. Se tivesse sucesso, provaria que podia ser digno de confiança e da presença de Lyanna. O primeiro desafio era simples em aparência, mas mortal em consequência. Frank deveria atravessar o rio que cortava a aldeia, cheio de pedras escorregadias e correnteza traiçoeira, sem deixar cair um objeto sagrado que Lyanna lhe entregou, uma pequena estatueta de madeira representando o espírito protetor da tribo. Frank olhou para o rio e sentiu um arrepio. A correnteza era forte, mais do que qualquer coisa que ele já tinha enfrentado. As pedras eram lisas e instáveis, e qualquer erro poderia significar ferimentos graves ou a perda da estatueta. Lyanna aproximou-se, tocando levemente sua mão para encorajá-lo, sem quebrar a distância exigida pelos cordéis que ainda restringiam seus movimentos. Ele respirou fundo e avançou, apoiando cada passo com cautela. A água gelada subia até os tornozelos, depois joelhos, e cada pedra exigia equilíbrio absoluto. Os guerreiros observavam em silêncio, alguns murmurando instruções antigas entre si, enquanto Lyanna mantinha o olhar fixo nele, transmitindo confiança e força. No meio do rio, Frank quase perdeu o equilíbrio. A correnteza puxou sua perna esquerda, fazendo-o tropeçar, e a estatueta ameaçou cair. Ele agarrou-se a uma pedra próxima, respirando com dificuldade, mas mantendo o objeto seguro.
A tensão era imensa e ele sentiu seu coração disparar não apenas pelo perigo, mas pelo medo de desapontar Lyanna. Com esforço e concentração, Frank conseguiu atravessar o rio, colocando o objeto sagrado do outro lado intacto. Um suspiro coletivo percorreu a tribo. Lyanna sorriu, pequena, mas significativa, e Frank sentiu uma onda de alívio misturada com orgulho. Haviam vencido o primeiro desafio juntos, e isso fortalecia o vínculo silencioso que os unia. O próximo teste começou imediatamente. Frank deveria demonstrar habilidade na caça, mas não de forma agressiva ou destrutiva. Ele precisaria seguir pistas de animais na floresta próxima, rastrear um cervo e capturá-lo apenas para alimentar a tribo, respeitando cada detalhe da natureza e as tradições que os Apaches seguiam há séculos. A floresta estava viva e cheia de sons. Frank observava cuidadosamente cada movimento, cada sinal, absorvendo cada lição silenciosa que a natureza oferecia. Sentiu a pressão da tribo observando, a expectativa nos olhos de Lyanna e a responsabilidade de não falhar. As horas passavam enquanto Frank seguia as trilhas, sentindo a conexão com o ambiente crescer. Ele percebeu que o teste não era apenas sobre caçar, mas sobre respeito, paciência e harmonia com a vida ao redor. Finalmente, conseguiu se aproximar do cervo e, com cuidado, completou a tarefa sem violência desnecessária, honrando o espírito do animal e os costumes da tribo. Ao retornar, a tribo aplaudiu discretamente, reconhecendo o esforço e a compreensão que Frank demonstrara. Lyanna correu até ele, tocando sua mão agora livre, e seus olhos se encontraram com uma intensidade que falava mais que palavras. Eles estavam conectados não apenas pelo amor, mas por um respeito mútuo profundo, algo que ia além das culturas e fronteiras. O último teste estava por vir, e seria o mais difícil. Frank teria que enfrentar seus próprios medos diante da tribo, admitindo vulnerabilidades e mostrando que não buscava apenas sobreviver, mas viver com honra e em harmonia com eles. O chefe aproximou-se, analisando cada expressão de Frank e finalmente falou que o verdadeiro valor de um homem estava em sua capacidade de aprender e de se sacrificar pelo bem coletivo. Frank respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra, e percebeu que aquela prova não era apenas para ele. Era para todos que buscavam entender que o amor, a confiança e o respeito podiam unir mundos diferentes. Lyanna estava ao seu lado, silenciosa, pronta para apoiar cada passo. Eles sabiam que o próximo momento definiria o rumo de suas vidas, não apenas como indivíduos, mas como parceiros em um destino que desafiava tradições e ultrapassava barreiras culturais. O sol começava a desaparecer no horizonte, tingindo a aldeia com tons de laranja e púrpura. Frank sentiu que cada desafio vencido até ali era apenas o começo, que o verdadeiro teste ainda estava à frente e que o amor que compartilhava com Lyanna seria a força que o manteria firme, não importando quão difícil fosse o caminho. O sol desaparecia lentamente no horizonte, tingindo a aldeia de tons de laranja e púrpura, e Frank sentiu o peso do último teste sobre seus ombros. Cada desafio até ali havia sido intenso, mas nada se comparava ao que vinha a seguir. O chefe da tribo aproximou-se novamente, seus olhos profundos observando cada reação, cada hesitação. A última prova não era física, nem apenas prática. Era sobre verdade, coragem e lealdade. Frank respirou fundo, sentindo Lyanna ao seu lado. Ela permaneceu firme, sua presença silenciosa oferecendo força e coragem. Ele sabia que deveria abrir o coração, admitir seus medos e mostrar que sua intenção não era apenas sobreviver, mas honrar a tribo e proteger aqueles que agora se tornavam parte de sua vida. O chefe começou a falar, descrevendo o desafio final. Frank deveria se ajoelhar diante da tribo e contar sua história. Cada mentira seria facilmente detectada e qualquer hesitação poderia ser interpretada como desrespeito.
Ele precisava ser honesto sobre quem era, de onde vinha e o que desejava para o futuro. Frank fechou os olhos por um instante, lembrando-se das dificuldades que enfrentara antes de chegar àquele momento. A solidão, a perda e a dureza da vida em terras estrangeiras haviam moldado seu caráter. Mas também havia Ayanna, cuja coragem e amor o mantiveram firme. Cada palavra que iria pronunciar deveria refletir não apenas a sua verdade, mas a sinceridade de seu compromisso. Ele começou a falar, a voz firme, carregada de emoção. Contou sobre sua vida antes da tribo, sobre os erros e acertos, sobre a perda que sentira e sobre a esperança que encontrara ao conhecer Ayanna. Explicou como cada gesto de respeito à natureza, cada decisão tomada, havia sido guiada pela intenção de honrar aqueles que o rodeavam. A tribo ouvia em silêncio absoluto, cada olhar atento, cada expressão registrando cada nuance das palavras de Frank. Ele sentiu que não poderia falhar, pois não estava apenas provando seu valor, mas também mostrando que o amor e a confiança entre ele e Ayanna eram verdadeiros. Quando terminou, um silêncio pesado pairou no ar. Frank manteve-se de joelhos, respirando profundamente, sentindo o peso do julgamento sobre ele. Então, o chefe se aproximou, examinando cada detalhe, cada expressão, antes de finalmente falar que a honestidade e a coragem eram qualidades raras e preciosas. Ele declarou que Frank havia superado todos os desafios e que, se desejasse permanecer entre eles, precisaria prometer viver de acordo com as tradições da tribo e proteger a todos com lealdade. Frank inclinou a cabeça, sentindo o coração bater forte. Ele aceitou a promessa, jurando honrar a tribo e proteger Ayanna, reconhecendo que aquela vida compartilhada seria construída sobre respeito, coragem e amor verdadeiro. Lyanna aproximou-se dele, tocando sua mão com delicadeza. A conexão entre eles parecia ainda mais intensa, como se cada desafio tivesse solidificado não apenas a confiança, mas um vínculo que transcendia palavras. Eles não precisavam falar para entender que estavam prontos para enfrentar juntos qualquer obstáculo. A tribo começou a aplaudir discretamente, cada gesto reconhecendo a vitória de Frank e o fortalecimento da união entre ele e Lyanna. Os guerreiros e líderes sorriam, aceitando-o não apenas como estrangeiro, mas como alguém que agora fazia parte de sua comunidade, alguém digno de confiança e respeito. Com a cerimônia concluída, Frank e Lyanna puderam finalmente se aproximar sem restrições. Ele segurou suas mãos, olhando profundamente em seus olhos, sentindo que cada desafio havia valido a pena. O medo, a tensão e a incerteza deram lugar a uma sensação de pertencimento e esperança. Naquele momento, sob o céu tingido pelo pôr do sol, Frank e Lyanna perceberam que haviam conquistado algo maior do que a aprovação da tribo. Havia nascido entre eles um amor inquebrável, fortalecido pela coragem, pelo respeito mútuo e pela experiência compartilhada. Eles sabiam que, embora os desafios ainda pudessem surgir, agora possuíam a confiança e a determinação para enfrentá-los juntos. As primeiras estrelas começaram a surgir no céu, e a aldeia se acalmou em uma tranquilidade silenciosa, como se reconhecesse a nova harmonia estabelecida. Frank e Lyanna caminharam lado a lado até a cabana que passaria a ser seu lar, cada passo marcado por esperança e promessa. O amor deles florescia em meio a tradições antigas, mostrando que mesmo em mundos diferentes, sentimentos verdadeiros podiam criar pontes indestrutíveis. Eles não precisavam de palavras para compreender que aquela noite marcava o início de uma nova vida. Uma vida construída sobre confiança, respeito e a força de um amor que havia sido testado e provado. E pela primeira vez, Frank sentiu que realmente pertencera a algum lugar, não apenas por estar aceito na tribo, mas porque havia encontrado ao lado de Lyanna um lar para seu coração.
O silêncio da noite envolvia a aldeia, quebrado apenas pelo som distante de animais noturnos e pelo murmúrio das águas do rio. Frank e Lyanna caminhavam lado a lado, sentindo cada passo como um símbolo de tudo que haviam conquistado juntos. O teste da tribo estava completo, mas a verdadeira prova de suas vidas ainda começava. Viver em harmonia, respeitando as tradições e fortalecendo seu vínculo. O chefe chamou-os de volta à praça central da aldeia. A luz da lua refletia nos rostos atentos de todos, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Frank e Lyanna permaneceram em silêncio, lado a lado, sentindo o peso e a importância daquele momento. O chefe iniciou uma cerimônia de consagração, reconhecendo não apenas a coragem de Frank, mas também o papel essencial de Lyanna em defendê-lo e guiá-lo. Cada gesto era tradicional, cada movimento carregava significado. Frank percebeu que estava diante de algo muito maior do que ele mesmo, uma herança ancestral que unia gerações e ensinava sobre honra, coragem e amor verdadeiro. A tribo o aceitou formalmente, e Frank sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ele não era mais um estrangeiro amarrado, assustado e à mercê de juízos alheios. Ele era agora parte daquele povo, protegido e reconhecido, e, acima de tudo, era companheiro de Lyanna, cuja coragem havia salvado sua vida e seu coração. Após a cerimônia, a tribo celebrou com danças e cantos antigos, e Frank percebeu que cada gesto, cada música e cada dança contava uma história de união, luta e sobrevivência. Ele e Lyanna participaram lado a lado, não apenas como parceiros, mas como símbolos de um amor que ultrapassava barreiras, provando que confiança e coragem podiam transformar destinos. Enquanto a noite avançava, Frank e Lyanna se afastaram da multidão, caminhando até um ponto elevado da aldeia, de onde podiam ver o vale iluminado pela lua. A brisa suave trouxe consigo o cheiro da terra e das árvores, e eles se sentaram lado a lado, sentindo a proximidade do outro. Frank segurou as mãos de Lyanna, olhando profundamente em seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz que não havia experimentado antes. Cada desafio, cada medo e cada prova haviam sido superados, e o amor que sentia por ela se tornava mais forte a cada instante. Lyanna sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. O coração dela batia acelerado, não apenas pela vitória sobre o teste, mas pela certeza de que haviam construído algo verdadeiro e duradouro. Eles sabiam que o futuro traria desafios, mas agora possuíam a força e a confiança necessárias para enfrentá-los juntos. Nos dias seguintes, Frank aprendeu os costumes da tribo, ajudando na caça, nos cuidados com a aldeia e nas tarefas diárias. Cada momento era uma lição de humildade, paciência e respeito. Ele e Lyanna tornaram-se inseparáveis, cada gesto reforçando o vínculo que a tribo havia reconhecido como legítimo e sagrado. Com o tempo, os guerreiros que antes observavam com desconfiança passaram a respeitá-lo profundamente, não apenas por sua coragem nos testes, mas pelo coração honesto e dedicado que demonstrava em cada ação. A confiança conquistada através das provas transformou-se em respeito genuíno, e Frank sentiu que agora pertencia a algo maior do que ele mesmo. Em uma manhã clara, enquanto o sol iluminava o vale, Frank e Lyanna caminharam até o rio onde tudo havia começado. Eles lembraram do primeiro desafio, da correnteza e da tensão que sentiam. Sorriam juntos, sabendo que aquele lugar agora simbolizava superação, união e um amor que havia sido testado e consagrado. O chefe da tribo se aproximou, sorrindo pela primeira vez com leveza. Ele colocou a mão sobre os ombros de Frank, reconhecendo-o como um membro da tribo e como parceiro de Lyanna. O gesto foi simples, mas carregado de significado. Era a aceitação completa, a confirmação de que Frank havia provado seu valor, não apenas pela força, mas pelo coração. Frank apertou a mão do chefe, grato por tudo que havia aprendido e vivido.
Ele olhou para Lyanna, sentindo que cada obstáculo enfrentado havia aproximado-os de um amor profundo, sólido e verdadeiro. Eles estavam prontos para o futuro, conscientes de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio, seja dentro da tribo ou no mundo que se estendia além do vale. A noite caiu sobre a aldeia e a lua iluminou Frank e Lyanna enquanto caminhavam de volta para sua cabana. Cada passo era um compromisso silencioso de amor, respeito e união. Eles sabiam que, apesar das dificuldades que ainda poderiam surgir, haviam conquistado o que realmente importava: a confiança da tribo, a segurança de suas vidas e, acima de tudo, um ao outro. O amor deles florescia agora de forma plena, não apenas pela paixão ou pelo desejo, mas pelo respeito mútuo, pelo compartilhamento de desafios e pela certeza de que haviam encontrado algo que nem o tempo nem as tradições poderiam destruir. A história de Frank e Lyanna tornava-se parte da lenda da tribo, um exemplo de coragem, amor e união que inspiraria gerações futuras. E enquanto a lua iluminava o vale, Frank e Lyanna permaneceram juntos, sentindo que o curso de suas vidas havia mudado para sempre. Não apenas por terem sobrevivido aos desafios, mas por terem encontrado no outro o verdadeiro significado de lar, pertencimento e amor eterno.